E aí, pessoal, mais um dia aqui no Saúde e Evidência, o podcast que leva novidade e principalmente convidados super especiais que têm bastante experiência no mercado e traz dicas de saúde, além de mostrar aquilo que é necessário para ter sucesso. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a doutora Iociene, não é isso, Alex? Isso, doutora Iociene Barbosa, né? Está aqui no podcast da área da saúde com maior qualidade no Brasil, falando de um assunto. Qual que é o assunto, doutora? Qualidade. Nossa, essa foi infame, Jeff. Não valeu. Você já está acostumando das nossas alfinetadas e brincadeiras aqui. A doutora é de casa, né, doutora? Sim. Doutora, a gente estava falando até mais cedo aqui, né, da qualidade dos nossos convidados aqui. E o intuito do Saúde em Evidência é mostrar isso, né? Mostrar os profissionais de saúde que têm tanta qualidade que não aparecem na mídia, né? Quero que a senhora se apresente, fale um pouquinho do trabalho da senhora antes de qualquer coisa, né? Antes da gente começar a flechar a senhora aqui de perguntas, tá bom? Certo. Então, gente, eu comecei a minha vida profissional como técnica em análises clínicas, né? Depois eu me apaixonei pela área, fui para a biomedicina, que também é a minha paixão. Já temos algo em comum, hein? Já. Os três, né? Os três. E dentro dessa área da biomedicina, eu me encantei pela parte da gestão da qualidade. A princípio, a gente, como sempre, começa a trabalhar na bancada, né, a entender todos os processos, a realizar os exames, mas eu encontrei aí nesse caminho de gestão da qualidade a minha paixão e a minha motivação no trabalho dentro da área da biomedicina. Doutora, eu só vou puxar o microfone dessa um pouquinho mais para perto aqui, só para a gente não ter surpresa. Tá pronto. Depois. Tá bom, né, Marcos? Tá tudo certinho. Então, e aí, Jeff? Não, é que eu estava prestando atenção. A nossa produção aqui, o Marcos, muita gente não vê, mas todos esses cortes, tudo isso aqui acontece graças a ele, né, Alex? O Marcos está ali, ó. De olho na telinha, né, Marcos? 100%. Bom, doutora, a senhora então formou em biomedicina, né? Sim. Foi aqui em Goiânia mesmo, né? Goiânia, na PUC, Goiás. Ah, perfeito. E nessa sua jornada, começou a atuar inicialmente em que áreas? Só falou um pouco da bancada, mas muita gente não sabe muito bem o que é bancada. Dentro da área de análises clínicas mesmo, na realização dos exames laboratoriais. Então, eu passei por todos os setores, né? Eu já estou aí com uns 30 anos de jornada no trabalho, né? Então, eu passei por todos os setores na bancada mesmo, realizando os exames, liberando laudos, né? Até sair para essa parte de gestão. Hoje eu não atuo mais, não trabalho, a não ser que tenha necessidade, né? Mas hoje o meu foco total é dentro da gestão da qualidade. De vez em quando a gente ajuda ali um colega ou outro na bancada, mas no meu caso é um pouco mais raro. E acho que é bom o pessoal saber assim, quantas sessões o laboratório normalmente tem? Olha, um laboratório básico, ele tem ali a seção de hematologia, que cuida faz hemograma, grupo sanguíneo, cumbis, TAP, TTPA. Então, todos os exames voltados aí na área de hematologia são feitos nesse setor, obviamente. Aí a gente tem o setor de uranálise, de parasitologia, de imunologia, de hormônios, microbiologia. Alguns laboratórios maiores ainda contam com um setor de biologia molecular, né? E aí a gente tem uma série de outros setores. Mas o básico mesmo são esses que eu citei. Isso é bom, né, Alex? Que as pessoas às vezes não têm noção que o laboratório tem tantas sub-áreas. Sim. Porque laboratório faz exames de fezes, urina e sangue. Isso. Antigamente era só isso, né? Você trabalha com biomedicina, então você trabalha com fezes, você trabalha com... Não, hoje a gente tem aí outros campos também da biomedicina, não só na área laboratorial, né? Tem campo de imagem, campo de estética. Então, a biomedicina aí tem uma série de áreas aí, setores que a gente pode se especializar também. Isso, e dentro de laboratório, tem até uma tia minha, né, que queria fazer uns exames. Aí eu falei, qual os exames? A senhora tem que ir no médico? Tudo. Não, eu só quero fazer o hemograma completo. Tá bom. Fez o hemograma completo, já está tudo, né? Acha que o hemograma completo tem até todos pelo os nome exames. completo, ele né? acha que ele vai ter uma visão de toda a condição clínica dele, né? O hemograma, lógico, que norteia muita coisa, mas existem os exames específicos aí que a gente tem que dar uma olhada também.
E, doutora, a senhora falou que a senhora está há muito tempo ali, uns 3 aninhos. Um tempinho. 30 anos de profissão, né? Sim, juntando então, tudo, acompanhou né? muita coisa. O que mudou? O que a senhora viu de mudança tecnológica no laboratório nesse período? Principalmente, agora a gente tem recentemente aí a alteração da RDC, né? A gente trabalhou aí por muitos anos com a RDC 302, ela é de 2005. E a gente teve uma atualização agora da RDC 786. E essa RDC, apesar de ter sido um pouco conturbada, ao meu ver, eu já imaginava que teria uma outra atualização, porque trouxe uma série de artigos ali com interpretações que dava margem para que cada pessoa que lesse aquele artigo interpretasse de uma forma diferente. E essa RDC 978, ela veio trazer um pouco mais de detalhes em relação aos procedimentos que devem ser realizados e seguidos no laboratório. Então, o que mudou de 2005, por exemplo, para cá? Essa nova RDC está buscando e está enfatizando muito a questão da gestão da qualidade. Então, antigamente, o laboratório tinha que ter ali os seus POPs, procedimentos, não precisava ser para tudo, para alguns departamentos-chave. É o procedimento operacional padrão. O procedimento operacional padrão. E o manual da qualidade. Basicamente era isso. Hoje, não. Hoje você tem que ter protocolos e procedimentos para tudo, para todos os setores. Então, eu estava até olhando um POP ali de uma clínica, POP de abertura e fechamento da clínica. Agora você imagina, né? Eu nunca pensei um POP de abertura e fechamento da clínica. Então, para você ver aí o quanto de exigências que já estão tendo em relação a procedimentos, a protocolos estabelecidos. E isso traz uma segurança maior, né, para o paciente e para o próprio laboratório. Perfeito. E quando a gente fala muito em RDCs, né, a gente tem que lembrar que essas resoluções do diretório colegiado não é simplesmente porque elas surgem do nada, né? Não. Elas vêm justamente da Anvisa, não é isso? Sim, e do Ministério da Saúde? Elas vêm da Anvisa. A 978, ela, inclusive, ela está nos aproximando de normas internacionais. Né? Um dos objetivos dela também, além de atualizar, né, lógico, e de ser um pouco mais rígida em relação aos requisitos, e ela sendo requisitos básicos, sanitários e de normas para o funcionamento de um laboratório, então ela nos aproxima ali também de requisitos internacionais. E essas normas, elas acabam melhorando muito a qualidade dos exames, né? Melhora. Ela, na verdade, ela unifica um pouco essa questão, né? Porque o paciente ele tem que ter segurança de realizar o exame dele, um hemograma completo no laboratório X, Y e Z, e ter a garantia que esses exames foram realizados dentro da conformidade, respeitando as normas técnicas, as normas sanitárias, todo aquele processo que a gente conhece de controle interno, de gestão de equipamentos. Então, é uma gama de atividades que o laboratório tem que executar e de forma responsável e eficiente para que o resultado desse hemograma completo represente a situação clínica real do paciente naquele momento. Isso é fundamental, né, Alex? Para o diagnóstico e tratamento de pacientes, Sim. né? Com certeza. E, doutora, como que funciona a burocracia desse sistema, né? A senhora falou que quem resolve isso é a Anvisa, é o Ministério da Saúde. Como que funciona isso? Vem da Anvisa essas RDCs, né? Então, já existia essa RDC 302, que trazia os requisitos básicos para o funcionamento, que envolve tudo, desde a estrutura até a liberação de estrutura física, que eu falo, né? Até a liberação de resultados. E elas são baseadas também em normas internacionais. Por exemplo, a 978 ela é baseada na ISO 15189, que é uma norma internacional da qualidade. E ela envolve as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Mas todos os preceitos vêm de normas internacionais? Sim. Ou não? São ou baseadas... Tem alguma resolução que é naturalmente brasileira? A RDC 978 é naturalmente brasileira, mas ela é baseada numa norma internacional, que é essa que eu citei. Inclusive, a ISO 9001 também, que fala mais da parte de satisfação do cliente, de verificar se o sistema de gestão é um sistema eficaz, também é base para alguns requisitos da nossa RDC 978.
Isso é muito bom, né, Alex? Ouvir isso, porque nos três nessa conversa, nesse podcast, os três passaram pelo mesmo crivo, né? Foram técnicos. Isso. O Alex, mesmo, para quem não sabe, né? técnico. Não sei se é spoiler, mas o Alex e eu somos colegas do ensino médio. Então, a gente viu uma evolução muito grande. Sim. E hoje, quais seriam, doutora, melhor fazendo assim, quais seriam os grandes desafios hoje para implementar controle de qualidade em laboratórios? Porque para o público que está ouvindo a gente, pode parecer, nossa, é super complicado, todo mundo faz isso. Mas será que isso é a realidade? Não, então, a gente tem muitos desafios. O primeiro desafio dele é o comprometimento da direção. Então, se a direção do laboratório é comprometida com a busca pela qualidade, que envolve a satisfação do cliente e a segurança do paciente, já é um ponto de partida. Porque se a direção não estiver comprometida e não entender e não aceitar que ela precisa seguir normas para que ela entregue um resultado fidedigno, a gente não tem conversa, né? Então, primeiro desafio é a direção ser comprometida. Segundo desafio são as questões financeiras, né? Porque tudo que a gente vai implementar, hoje a gente precisa de um recurso financeiro ali, porque a gente tem que contar já desde a RDC com ensaios de proficiência, com amostras de controle interno, amostra de controle externo, a própria capacitação dos profissionais ali, né, entra nessa questão. Então, recursos financeiros também é um desafio e o laboratório precisa fazer um planejamento. Né? O que eu tenho hoje, como eu estou hoje, e o que a RDC, eu torno a falar, a RDC 978, são requisitos mínimos, né? É lógico que se a gente parte para uma acreditação, existem outros requisitos complementares ali que têm que ser atendidos. Então, recurso financeiro é um desafio que o laboratório, se planejando, é lógico que ele consegue sim, e ele precisa conseguir para estar aí em funcionamento. Outro desafio também importante é o engajamento da equipe. Então, eu preciso ter uma equipe engajada, uma equipe que entenda que ele precisa trabalhar de uma forma padronizada, de uma forma segura, para que ele possa também entregar ali a sua parte do trabalho ali de uma maneira adequada e conforme. Esse também é um dos desafios, né? Falei de recursos financeiros, falei do engajamento da equipe, a cultura organizacional do laboratório também, ou da empresa, precisa estar fundamentada nessa questão de entender que a segurança do paciente vem em primeiro lugar. Né? Então, esse é o foco. Se a gente tem ali recursos financeiros adequados, se a gente tem um comprometimento da direção, se a gente tem um engajamento da equipe, a gente já começa a pensar num sistema de gestão eficiente. Mas nas fiscalizações dos laboratórios, os laboratórios eles são fiscalizados, para quem não sabe, pela vigilância municipal. Sim. Ela também tem um planeamento das mesmas RDCs ou não? Sim, elas fiscalizam em cima das RDCs em vigor. Né? Então, se a gente está falando lá da estrutura física, a gente tem a RDC 50. Então, eles também vão olhar nessa RDC 50 o que é solicitado ali em relação aos requisitos mínimos para a estrutura física do laboratório. Então, essa 978 ela já vai ser cobrada. A gente tem um prazo de 90 dias da sua publicação para adequação. Né? Ela foi publicada dia 6 de junho de 2025. Então, os laboratórios já estão aí caminhando. Quem já está acompanhando a 786 já deu vários passos à frente. Né? Laboratórios acreditados, eles vão sofrer menos, porque, como eu falei, essas RDCs mínimas, elas são só a base. Existem vários outros requisitos que têm que ser atendidos. Então, laboratório acreditado vai ter um pouquinho mais de facilidade ou vai sofrer menos com essas adequações. Então, a vigilância sanitária, ela fiscaliza baseada nessa RDC. Interessante, né, Alex? E aí tem essa questão da acreditação, né? Sim. Pois é. Doutor, explica para a gente direitinho o que vem a ser a acreditação. Então, é uma norma diferente? E uma outra pergunta, já vou fazer duas em uma. O Alex, normalmente, ele faz isso. Geralmente eu faço três ainda.
Vamos lá. Rouba do Jeff. E faz a pergunta. Mas o que acontece? A gestão da qualidade, ela é obrigatória? O laboratório tem que ter um setor de gestão da qualidade ou simplesmente tem que atender às normativas? Não. Agora, com a 978, a gente tem uma obrigatoriedade de ter um sistema de gestão da qualidade eficiente, funcionando, um setor para isso. Então, antes, a gente, como eu falei, lá na RDC 302, você apresentando POPs básicos e apresentando o manual da qualidade, pronto, estava ok. Hoje, não. Hoje, precisa-se ter um sistema de gestão da qualidade dentro do laboratório, com tudo aquilo que esse sistema, porque é um sistema abrangente, porque a gente falou que de fase pré-analítica, analítica, pós-analítica, esse sistema tem que ter o olhar voltado para essas 3, né, fases. E também entra aí a questão importante, eu gosto de falar também, da rastreabilidade. Então, se você não tem um sistema de gestão dentro do laboratório funcionando, você não consegue ter ali uma rastreabilidade dos seus processos. E hoje nós temos que ter rastreabilidade desde o momento de cadastro do paciente até o descarte do material dele. Incluindo fornecedores, né? Esse fornecedor também tem que ter uma Então, história. quando a gente fala assim, gestão da qualidade, o que está dentro desse sistema de gestão da qualidade? A gente falando ali na fase, vamos dividir por fases. Dentro da fase pré-analítica, a gente já tem ali a própria estrutura física que tem que estar adequada, o paciente tem que chegar lá, o ambiente tem que estar limpo, higienizado, ele tem que ter um banheiro acessível para ele, e a gente tem que ter POPs, inclusive, para a limpeza dessas estruturas físicas, limpeza de bancada. E aí a gente parte para o atendimento. O atendimento, a gente tem que ter um procedimento operacional, que vai envolver tanto a satisfação do cliente quanto a segurança. Então, no atendimento, o que é a satisfação do cliente? Eu tenho que me atentar para que ele seja bem atendido, de uma forma cordial, que ele receba todas as orientações ali necessárias para que ele realize o exame, né, de forma adequada, que o material, muitas vezes o paciente colhe o material em casa, então ele tem que receber essas orientações, e essas orientações têm que ser claras, né? Então, a segurança do paciente vai nessa parte de orientação adequada e o cadastro bem feito. Porque se eu tenho um erro de cadastro ali, uma data de nascimento incorreta, um sexo incorreto, não adianta as minhas outras 2 fases, analítica e pós-analítica, serem perfeitas. Porque eu vou liberar um resultado ali e a gente sabe que tem vários exames que ele pega o valor de referência, ele busca no sistema de informação laboratorial baseado no sexo e na idade. Então, se o sexo está incorreto, ele vai trazer ali valores de referência para um sexo incorreto, e se o médico não se atentar para isso, que pode acontecer, ele pode ou dar uma conduta terapêutica desnecessária, ou ele pode deixar de prescrever alguma medicação ou exames complementares para esse exame, para esse paciente. Então, olha o tanto que é sério. E os principais, a maior parte de erros ocorrem nessa fase pré-analítica, na fase de atendimento, na fase de cadastro. Né? Então, a gente falou de satisfação e falou de segurança. Aí, ainda na fase pré-analítica, a gente tem a parte de coleta. A gente precisa ter todos os setores que eu vou falar, a gente já tem que estar em mente que tem que ter protocolos descritos, né? Claro. Então, o paciente chega na sala de coleta, a gente tem que fazer uma dupla checagem da identificação desse paciente, né? Então, assim, já tive casos, já passei por experiência. Eu ia te perguntar justamente isso. Você já teve casos que um paciente se passando por outro? Eu já peguei algumas situações, né, bem difíceis. E que hoje em dia a gente sabe que com esses protocolos bem estabelecidos a gente consegue minimizar as possibilidades de erro dessa forma, mas antigamente não era assim. Então, por exemplo, eu já tive experiência de 6 Marias que estavam num serviço para fazer exames, e o coletador chamou Maria, a primeira que tiver com mais pressa entra. Né? Então, a gente teve isso. Entrou uma Maria que era Maria Aparecida. Então, foram 6 Marias
que a gente só descobriu lá, o pessoal que estava no setor de coleta, só descobriu na 3ª ou na 4ª. Que aí uma falou, não, eu voltei aqui porque é Maria fulana? Não, não era. Então, resultado, a gente precisou recoletar, lógico, reconvocar as outras pessoas e colher novamente. A gente já passou também por experiência de o paciente, hoje em dia não mais, porque antigamente a gente fazia muito teste de gravidez em urina, né? Hoje os laboratórios, eu mesmo não recebo mais, né? A gente faz colhendo sangue, na amostra de sangue. Mas dava um frasquinho, entrava outra pessoa para colher, porque não tinha esse cuidado da dupla checagem. Nossa, doutora, a senhora fala assim, eu fico lembrando que quando eu comecei tinha até biotério nos laboratórios de análises clínicas, né? Então, é assim, são coisas absurdas que aconteciam e não era assim raro não, né? Era coisa mais corriqueira. Então, você me perguntou o que mudou de lá para cá. Essa segurança em relação à identificação do paciente melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorou muito. Quando eu entrei no laboratório, a gente pegava uma fita, né, Jeff? Sim. Escrevia a caneta e aquela fita apagava. Olha, absurdo. Hoje isso, falar isso para as novas gerações é um absurdo, mas era rotina, não era algo que só o serviço então, que a gente só a gente falando, continuando nessa parte de identificação. Hoje é obrigatório, não é opcional. Eu tenho que ter o nome do paciente na minha etiqueta completo. Eu tenho que ter a data de nascimento dele na etiqueta. Eu tenho que ter os exames que eles vão realizar, a data da coleta dele. Então, a gente já minimiza em muito isso. E outra questão também, quando o paciente entra na sala de coleta, já foi atendido, a pasta já está lá, o coletador ele tem que chamar ele pelo nome completo. E quando ele entra, não é falar assim, a data de nascimento do senhor é 19/3/1908. Não. Qual a data de nascimento do senhor? Um dia eu fui acompanhar um atendimento, eu presto consultorias, então às vezes eu faço visitas, fico lá só observando como que está sendo o trabalho para apontar possibilidades de melhorias, né? Então, a coletadora fazia isso. A data de nascimento do senhor é tal, tal, tal. A pessoa, às vezes, está ali com medo da coleta, está preocupada. Ele responde sim. Tem problema de audição. Tem problema de audição, não entende direito. Ele confirma ali, pronto. Não. Qual a data de nascimento do senhor? Confirmado? Tá, vamos passar pelo procedimento de coleta. Aí a gente está falando da satisfação, né? Ter um carinho ali com o paciente. Eu, por exemplo, apesar de ser biomédica, de colher sangue uma vida inteira, eu me sinto totalmente desconfortável para colher sangue. Né? Eu tenho que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu fico nervosa. Alex sabe. Né, Alex? Você me conhece um pouquinho aí, sabe que eu tenho essas... Então, se a gente pega uma pessoa ali que está... Eu só tenho quando é em mim. Pois é, se vier para colher... situações estranhas mesmo, Alex. Eu sim, nossa, eu tenho... Assim, então, se eu vou num serviço que a pessoa já me recebe de cara ruim, já vem de qualquer jeito e já coloca... Outra coisa importante, mostra os tubos para o paciente. Olha, os tubos da senhora já estão identificados. Né? Olha aqui, confira comigo. Isso é muito importante. E outra coisa, assinar lá no atendimento e assinar dentro da sala de coleta. Então, a gente já cercou as duas coisas. Satisfação, porque ele foi bem atendido com cordialidade na coleta, e a segurança dele até esse momento. E é o que o paciente enxerga. Ele só enxerga o atendimento e coleta. Dali para lá, ele não enxerga de visitas do a carta de visita do laboratório. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a fase pré-analítica é basicamente isso. Né? Ainda tem a parte de triagem de amostras também, conferência do material, conferência de pedido médico, confirmar se todos os exames solicitados foram cadastrados. Porque o que acontece também? O paciente chega para entregar o resultado, mas eu pedi TSH, cadê o TSH? Né? O setor de triagem é uma barreira para esse tipo de coisa. Né? Nossa, olha, fulana, você não cadastrou, vamos incluir o TSH aqui e a gente consegue resolver antes que o problema chegue no paciente. Então, um setor muito importante é o setor de triagem, desde que as conferências sejam feitas. Não adianta pôr triagem lá e só ficar do jeito que vem, vai não. A triagem, né? Na verdade, é só uma placa, né? Não pode ser só uma placa. Então,
todos os serviços eles têm que ser realizados, né, de forma responsável, né? Então, a gente consegue barrar ali. E é um indicador muito importante também. A gente tem um indicador de erros de cadastro, não é para punir ninguém. Mas se eu vejo que a minha atendente número 1 está errando demais na data de nascimento, eu tenho que ter uma barreira ali com ela. Eu tenho que chegar, orientar, conversar. Então, o indicador de não conformidade de cadastro é um indicador importante. Mas nessa fase que nós estamos discutindo aqui sobre exames laboratoriais e controle de qualidade, cadastro e coleta. Sim. O mais comum talvez fossem os homônimos, né? Sim, como a senhora citou. Sim. Maria, e aí é bastante complicado. O paciente, ele normalmente conhece o laboratório só na recepção e sala de coleta. Somente. Então, como o Alex acabou de dizer, né? É o nosso cartão de visita. De visitas. Porque lá no fundo, na área técnica, ninguém vê, né? Não. Só vai saber notícias se houve algum erro lá. A gente vai chegar na fase pós-analítica, a gente vai falar sobre isso. Mas é basicamente isso que ele enxerga. Então, como eu falei, as maiores possibilidades de erros estão aí. Se o laboratório tem uma área técnica, né, que funcione bem gerenciada, profissionais capacitados, né, para realizar os exames, se há uma análise crítica na liberação de resultado, as possibilidades de erro vão diminuindo. Mas a gente precisa mesmo focar ali e dar uma atenção maior nesses dois setores, que é o atendimento e coleta. Mesmo porque é aí que passa-se confiança, né, para o paciente. Uhum. Que, respeitando... desculpa, Alex. Não, só estou ouvindo. É que eu estava pensando aqui... Em que, Alex? Assim, abra seu coração. Tanto que os laboratórios, às vezes, perdem, né? Por não ter uma gestão da qualidade forte, né? Que é um instrumento. Eu que trabalho com marketing, né? Eu trabalho com alguns laboratórios, eu vejo, graças a Deus, os laboratórios que a gente trabalha são laboratórios com a gestão da qualidade fantástica. Eles utilizam muito na questão de marketing, porque uma das primeiras coisas que o cliente procura é isso. Olha, esse laboratório, ele tem uma gestão da qualidade, ele tem uma acreditação, né? As pessoas já estão se informando quanto a isso, não é, doutor? E isso é um dos benefícios de se ter um sistema de gestão da qualidade ou uma acreditação, né? Então, a gente tem aí, a gente falou de acreditação, a gente entra na questão de custos também, né? Mas pensando na parte de sistema de gestão da qualidade, quando o laboratório tem isso implementado, funcionando, com tudo engrenando, a gente fala que é uma engrenagem, né? Então, todas as etapas têm que estar dentro da conformidade, a gente ganha credibilidade. E essa credibilidade a gente consegue ter essa credibilidade com a comunidade médica e com a população. Né? Então, esse é um dos benefícios de se ter esse sistema implementado de forma efetiva. Né? Porque, como o Jeff bem falou, né? Nome de triagem na porta e não realizar as atividades que ali estão. E outra, eu ouço muito falar que a gestão da qualidade são só papéis. Isso me entristece um pouco, porque não são só papéis. São só papéis se as pessoas, falamos do engajamento da equipe, se as pessoas não estão ali prontas ou com aquela responsabilidade de seguir os protocolos. E é tão mais simples você trabalhar dentro de uma padronização do que você trabalhar fora dela. E uma proteção para o laboratório e para o próprio profissional. Para o profissional, né? A gente falou que a segurança do paciente é o número 1, mas ali entra a segurança do próprio profissional que realiza os exames. Outra questão também, falando do profissional, se o laboratório não se importa com a qualidade, não tem protocolos estabelecidos, ou tem fictício, um monte de papéis guardado numa gaveta, o próprio profissional se sente desmotivado. Ele não tem a preocupação de seguir protocolos mínimos. Entra também a parte da direção. Lembra que eu falei? A direção tem que ser comprometida, mostrar esse comprometimento com essa implementação de um sistema de gestão da qualidade e cobrar. Porque não adianta, se você implementa e não cobra
cobrar, que eu falo assim, olha, temos controle interno da qualidade para ser feito. Diariamente, alguns exames, e outros a gente faz de acordo com a demanda, não é isso? Se eu faço um exame de TSH segunda, quarta e sexta, eu tenho que fazer controle interno segunda, quarta e sexta. Se eu faço um hemograma, que normalmente são toda uma rotina, eu passo controle interno todos os dias, diariamente, os 3 níveis, né? Também tem pessoas que ainda querem trabalhar utilizando um nível só. A gente trabalhava assim antigamente, hoje não existe isso mais. Então, o controle interno da qualidade de hematologia são 3 níveis, nível alto, baixo, normal, e os 3 devem ser passados, registrados, analisados, para depois a gente começar a fazer os exames. Então, se isso tudo está descrito, direção cobra, ou a gestora da qualidade, nesse caso, quem entra a minha parte, que é acompanhar, verificar, analisar, tudo vai bem. Você entraria num avião onde o piloto não fizesse os check-ins, check-outs de todos os equipamentos, Jeff? De forma alguma. É a mesma nem coisa, né? Eu preferia descer na primeira oportunidade. Pois é, então... Ou melhor, descer já no aeroporto. Nem entrar, subir, né? Nem subir. O cliente hoje, né, até uma dica que a gente dá, uma das primeiras coisas que você tem que ver, além do preço, né? Lógico que você vai ver a questão do preço, é se o laboratório tem ou não uma gestão de qualidade eficiente. Doutor, e ele pode solicitar isso ao laboratório? Como que entra o direito do cliente em saber disso? Como que ele fica sabendo se o laboratório ou ele é acreditado, ou ele tem uma gestão forte? É possível? Olha, se ele é acreditado, o próprio laboratório faz essa divulgação, né? Porque é uma divulgação e tanto. A gente coloca lá no site, né, que tem acreditação, aí tem um certificado. Tem laboratório que eu já cheguei que tem um quadro imenso, né? Tem orgulho laboratório acreditado. Os próprios profissionais se sentem orgulhosos de trabalhar numa empresa certificada, né? Mas se ele tem somente um sistema de gestão, não é somente, é o básico que ele tem que ter, ele pode divulgar isso também nas suas redes, né? No seu site, deixar lá, por exemplo, quem é o gestor da qualidade, qual que é o biomédico responsável. Só de você citar no seu site, onde o paciente vai entrar para pegar o seu resultado, e lá ele fala, setor da qualidade, responsável, Toriociene Barbosa, CRBM e tal, já é um indício para o paciente que esse laboratório se preocupa com a gestão da qualidade. Como a gente já disse aqui, ele só vai até a coleta. Então, ele tem que ter informações. No próprio laudo também, para laboratórios acreditados, vem os selos, né? O próprio selo do PNCQ, laboratório, tem que ter um programa de ensaio de proficiência. O PNCQ é um dos que estão disponíveis. Então, se o laboratório é associado ao PNCQ, existe o selo do PNCQ que pode ir no laudo, que ele pode colocar no site, nas suas redes sociais, para divulgar isso. PNCQ é uma empresa que faz... Programa Nacional de Controle de Qualidade. Ele provém amostras para ensaio de proficiência. Então, a gente tem ali amostras de controle externo. Nós falamos de controle interno e a gente tem o PNCQ, que é um provedor de amostras para controle externo. Então, a gente recebe ali mensalmente, né? Os exames de rotina são mensais. Tem alguns exames que a gente recebe trimestralmente, cumbis indireto, cumbis direto, por exemplo. A gente tem uma rotina trimestral de receber essas amostras. Então, você realiza os exames nessas amostras que a gente recebe, reporta o resultado ao provedor e depois a gente recebe ali uma avaliação. Se a gente vem o índice lá de acerto, você vem os índices inaceitável, aceitável e índice bom. São 3 índices, né? B de bom, aceitável e inaceitável. E ali você acompanha como que está o processo seu do laboratório. Essas amostras, elas são de resultado conhecido do PNCQ e ele só envia, não é isso? Eles enviam. Eles fazem uma média nacional dos resultados. A gente tem a impressão de que eles já conhecem o resultado. Não, eles mandam a amostra. É a média dos laboratórios. Eles avaliam com todos os laboratórios e determina ali qual que é o médio desvio padrão aceitável e a gente
reporta o resultado, recebe essa avaliação. E quando a gente recebe essa avaliação, entra a análise crítica, né? Por que eu tive um resultado inaceitável na minha glicose? O que aconteceu nesse dia? Por isso que é importante anotar a data de realização. Que dia que eu fiz a bioquímica do PNCQ ou de qualquer outro provedor? Eu fiz dia 18 de março. Vamos lá no dia 18, vamos ver como que estava o nosso controle interno. O controle interno estava tendencioso, que ele validou, ele tem que ter validado, senão não poderia ter feito o meu exame, né? Mas às vezes ele estava tendencioso. Será que houve um problema com a minha amostra do PNCQ? Entra lá na parte de reconstituição, porque ela vem liofilizada, ela vem em pó. Algumas amostras eu tenho que reconstituir. Tem que ter o maior cuidado na pipetagem, né, da água reagente que você vai colocar, porque se você coloca 100 microlitros a mais, você perdeu ali muita coisa, né? Você perde a sua amostra. Então, a gente tem que fazer uma análise e descobrir o que provavelmente ocorreu para que aquele resultado fosse inaceitável e promover as ações corretivas. Perfeito. Eu tive um aluno uma vez que ele me perguntou: professor, mas quem faz o controle de qualidade das empresas que fazem controle de qualidade? É uma pergunta pertinente, mas a resposta que eu dei a ele foi que o controle de qualidade que vem é apenas um instrumento da gestão da qualidade, né? A nossa análise é em cima de todo um processo, não é isso, E é doutora? na nossa vivência diária, né? Porque, olha, se você pensar o controle externo, ele avalia o processo como um todo. Ele é o mínimo mensal. Então, olha, eu realizei essa glicose que nós citamos aqui, dia 18 para trás. Então, eu não posso esperar o meu resultado de controle externo chegar para saber se eu vou liberar meus resultados. E aí entra a avaliação do controle interno e a análise diária. A gente falou aqui da fase pré-analítica, que a gente parou ali na triagem. Dentro da fase analítica, entra a questão de controle, gestão de controle interno e externo, gestão de equipamentos. Eu tenho que ter o cuidado ali com as manutenções preventivas, com as calibrações dos instrumentos de medição. Eles têm que estar calibrados, a área técnica ela tem que estar adequada. Por exemplo, se o meu equipamento de bioquímica está numa parte do laboratório que tem uma incidência de luz em cima, eu posso prejudicar ali minha lâmpada. Se eu tenho um coagulômetro que o sol está batendo ali em cima dele. Então, essas preocupações, elas têm que existir e a gente tem que minimizar essas possibilidades. A centrífuga junto com o coagulômetro, até a configuração. Você sobe o VHS ali e põe o soro para rodar. A bancada onde está, a energia, né? A maioria dos exames, a hematologia, por exemplo, impedância. Então, uma alteração energética naquele momento ali pode... O aparelho está todo calibrado, todo revisado, mas um segundo de variação pique de energia que dá as plaquetas ficam doidas. Então, assim, nesse sentido de recomendação, é que tenha um sistema elétrico ali, uma chave, né, que fala que só para aquele equipamento, como o Pentra 80, alguns outros equipamentos, o próprio Nihon também, é importante. Eu estou citando nomes aqui, gente. Sem problema. Não há conflitos de interesse nenhum aqui. Não há conflitos, inclusive, né? Quem quiser patrocinar o Saúde em Evidência, agora, o momento é agora. Então esses equipamentos que são mais robustos, né? Um equipamento de hematologia, um equipamento de bioquímica, de imunohormônio, eles têm que ter uma rede elétrica própria para eles, né? Que isso ajuda muito a gente ter esse tipo de problema. Então, dentro da área técnica, a gente falou de controle interno, controle externo e gestão de equipamentos. E aí tem a parte de análise crítica também. A gente está na fase analítica, lembrando. Análise crítica do resultado. Por quê? Não é porque o equipamento me falou que a glicose é 300, que eu vou liberar 300 sem fazer uma análise daquele meu paciente. Né? Você olha um paciente lá, é um paciente jovem, você não tem um histórico anterior dele, deu uma glicose de 350. Não é simplesmente ir lá assinar. Não, vamos olhar. Deixa eu ver no pedido médico, esse paciente tem alguma indicação clínica? Conversa com o paciente. Né? A gente, infelizmente, às vezes a gente se depara com isso também. O que o equipamento libera é o resultado final.
E não é justamente aí que faz a diferença nossa como profissional de ter um olhar crítico para aquilo que é liberado. Né? Aí entra o biomédico. Né? Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa, meu controle interno validou na minha bioquímica, mas lá naquele pocinho estava com uma sujeira, alguma coisa ali que interferiu no resultado de um único paciente. Se eu não tiver um olhar crítico ali, eu libero. Então, essa análise crítica é muito importante. Então, primeiro, validar controle interno e análise crítica para liberar esses resultados, conferir os dados, conferir se a minha colega não cadastrou um sexo incorreto, né, desse paciente. A gente pega muito, infelizmente. E quando você diz, doutora, desculpa te interromper, mas... E no mundo atual, em que eu tenho esqueci, Alex, é o nome social, não é isso? Sim, sim. E como é que a gente resolve isso? Como cadastrar? Porque isso é um problema hoje em dia. Eu resolvi isso com o sistema de informação laboratorial que me atende. A gente colocou uma aba de nome social. Ah, sim. Então, e é obrigatório. Já tem uma... agora já tem uma normativa para isso. Então, você tem que cadastrar o nome dele e tem a aba de nome social. É uma segurança também para o laboratório. Né? Porque eu sei que esse assunto é super polêmico hoje em dia, mas para o laboratório a referência vai ser masculino, feminino e a idade, não é isso? Agora tem uma opção que tem que ser implementada, que é de sexo biológico. Aí você tem lá, a gente falando do nome, você vai cadastrar o nome e vai cadastrar o nome social. O que vai sair no laudo é o nome social. Certo? Só que o laboratório tem a rastreabilidade do nome dele, que às vezes ele não alterou o nome e tal. E o sexo biológico, que é o que vai buscar as referências. Entendeu? Senão a gente incorre naquilo que a senhora falou no início, né? Eu tenho uma referência do sexo masculino impresso no sexo feminino, e isso muda o diagnóstico médico total. Por isso que agora a gente não fala mais sexo, a gente fala sexo biológico. Né? Isso faz parte, né, de todo o processo evolutivo, né, e que as pessoas, os profissionais, eles têm que estar antenados com o seu tempo. Eu costumo dizer que o bom profissional, ele é um homem, uma pessoa do tempo dela. Né? Não adianta eu querer ser uma pessoa do tempo passado, não. Tem que ser uma pessoa do nosso tempo. Sim. E isso, qual a área ali da gestão da qualidade, doutora, onde isso é atacado? Porque eu vejo assim, muito a questão do atendimento. Sim. Atender é uma arte, né? Inclusive, é uma deficiência muito grande ali que o brasileiro tem, né? Por exemplo, isso que a senhora propôs, que o Jeff acabou de tão bem falar aqui, a gente está atendendo uma necessidade que o cliente está apresentando, né? Os laboratórios têm noção disso, que precisa atender essas necessidades, nessa experiência que a senhora está tendo aí? A qualidade é justamente isso. A qualidade é atender as necessidades e as expectativas, né? Ou superar, que a intenção nossa é sempre superar, né? Mas se a gente atende, ok. Algumas empresas, sim. Eu vejo empresas que ainda não têm esse olhar. Né? Infelizmente, a gente precisa... E você falou, qual setor? A gente tem a parte do atendimento mesmo. A gestão da qualidade tem que ter um olhar para a satisfação do cliente. E você ser atendido de uma forma digna e respeitosa entra nessa parte de satisfação do cliente. E isso cabe treinamentos. Né? Vem os treinamentos, vamos ver como que a gente... Não é só essa questão de nome social, de sexo biológico. Na gestão da qualidade tem treinamentos constantes. Tem capacitação e treinamento para tudo. Hoje a gente recebe pessoas também autistas, crianças autistas. Eu não posso ali atender ele na coleta do mesmo jeito que eu atendo outras crianças, porque às vezes eu demando de um tempo maior com aquele paciente. Então, meu coletador ele não pode ficar ali afobado, porque a criança, infelizmente, ela está dando trabalho para colher. Então, a gente fala muito em atendimento humanizado. Atendimento humanizado é isso, é você entender o que aquele paciente precisa naquele momento e tratar da forma mais respeitosa, cordial e humanizada possível.
Perfeito, doutora. Aí a gente faz uma conta, né, Jeff? Tanto de ações que a doutora tá falando aqui, sofisticadas. Eu cansei só de ouvir a Beth aqui. Eu falei que tanto detalhe. Tudo isso gera custo, né? Gera custo. Então, não é barato um exame. Um mínimo de lógica de raciocínio aí não é barato. Então, mas desculpa, Alex, mas por incrível que pareça, os exames laboratoriais na fase de diagnóstico, eles entram entre os exames mais baratos, Sim. né? Pois é, então assim, tem alguns lugares que a gente vê que o exame é tão barato que a gente pensa, como que esses exames são feitos? Mantém. Eu tenho essa preocupação por isso, porque assim, por estar envolvida com todas as fases do processo, com tudo, a gente sabe que não é um dos desafios, né? Foi uma das primeiras perguntas. Quais os desafios? O recurso financeiro é um desafio importante e o recebimento por convênios em relação a esses exames também a gente vê ali que tem uma defasagem muito grande. E no SUS, então? No SUS nem se fala, né? A gente olha lá, um exame custar R$ 1,98. Porque a tabela não é reajustada, é bom que as pessoas saibam. Quantos anos, né? 1996 ou 98? Eu acho que tem mais de 20 anos, que ela não é atualizada. Atualizada o SUS. Tinha laboratório, então, vai ser isso mesmo, já está certinho. Nós temos exames na FPO, que é o orçamento, né, que custam R$ 1,98. Então, por que você atende? Você atende, primeiro, você tem um contrato, né? O laboratório tem um contrato de prestação de serviço, então ele é obrigado a atender. Se você não atende esse de 1,98, você não atende o de 3, você não atende o de 5, entendeu? Então, assim, é um desafio muito grande. Nós estamos sendo muito cobrados agora, muito mais cobrados em relação à gestão da qualidade, aos procedimentos, a tudo isso que requer custo, mas a tabela continua a mesma. Então, isso é um desafio muito grande. Vira um ciclo, né? Porque a gente também viu, em contrapartida, a senhora falando vários procedimentos. Eu sou um profissional da área e eu atuo em laboratório e muitas vezes você olha para o lado e fala, você não tem tempo, às vezes falta o profissional. Mas a gente que tem uma visão, né, mais empresarial, a gente entende como que o laboratório vai fechar essa conta, né, de contratar mais pessoas, recebimento curto, né, é muito complexo. Eu ia falar também sobre isso, um dos desafios, né? Muitas vezes, para você implementar tudo o que é necessário, aquela quantidade de funcionários é insuficiente. Você não pode sobrecarregar o colaborador, porque ele tem que fazer as atividades do dia a dia, do processo dele ali, e ainda tem que se preocupar com os registros da qualidade, com realizar o controle de qualidade ali. Então, são várias etapas. Aqui nós não falamos de gerenciamento de riscos, que também está sendo exigido agora na 978, tem artigo falando em gerenciamento. Os resíduos gerados de laboratório. Os resíduos. Também. O gerenciamento de riscos, onde o laboratório tem que prever algumas possibilidades de risco, ele tem que já deixar descrito ações preventivas relacionadas a esse risco, ações corretivas, né? Porque gestão da qualidade, ela não isenta de ter erros. Nosso intuito é minimizar as possibilidades de erro ao máximo. Então, a gestão de risco vem isso, ação preventiva, ação corretiva. Lá a gente descreve quais são as consequências, né, para a gente divulgar esse documento também, porque não adianta eu escrever para mim e deixar lá na minha mesa, não. A gente tem que ter a divulgação desses documentos para toda a equipe. A gente tem plano de contingência, indicadores, avaliação de indicadores. Então, são vários processos. Por isso que eu falei, é um sistema abrangente. Então, dentro desse sistema, tem vários processos que têm que ser abraçados por cada um e por todos. Perfeito, doutora. A gente tem um assunto aqui para ficar por horas e horas, né, Alex? Nós vamos, né, doutora? A doutora é colunista também do Saúde em Evidência, né, doutora? Vai começar agora... consegue começar essa semana já as colunas? Já está tudo pronto? Você sempre aperta as pessoas aqui, né? A hora é agora, o momento é agora, a câmera ali. Já vamos ali no artigo da gestão da qualidade. Vamos começar por aí. Aí então, a gente vai destrinchando aí, porque como vocês... a gente discutiu aqui
né? Tem muito assunto, Sim. muito processo, muita etapa e dá pra gente aí conversar bastante sobre isso. E tem uma piadinha japonesa que diz mais ou sempre- menos... sempre tem uma piada aqui, né, Alex? Mais ou menos Quando não assim. sou eu, é você. Não é nem piada, é uma historinha que quando os japoneses se juntaram para fazer os protocolos para terremoto, né? Sempre Sim. tem um japonês O pri- mais inteligente, né, cara? 1907. O primeiro não deu certo porque o protocolo ficava nas gavetas. Aí Sim. que eles lembraram que tinham que fazer a divulgação. Divulgação. Então a gente vê ali, né, uma civilização que a gente acha tão mais avançada, mas passaram por processos Sim, e até trabalham em cima chegar dos processos, né? onde nós estamos Nós hoje. temos uma civilização brasileira que é avessa a processos, Sim. né? E aqui está a prova de que o quão importante, né? As doutora? pessoas têm muita resistência a mudanças, né? Então, quando você vai estabelecer novos protocolos, você pega uma equipe que está acostumada a trabalhar de uma forma. E aí você chega e fala assim, olha, tudo bem, você trabalhou dessa forma até agora, mas agora a gente tem que estabelecer novos protocolos. E há uma resistência muito grande. Não é incomum. Mas essa resistência existe. Sim. Né? Mudar o Sim, hábito, o hábito é terrível. é terrível. É como o Alex, né? Um fumante parar de fumar, o diabético ter uma dieta equilibrada, mudar hábitos que vem de uma cultura de muito tempo é complicado. E você No en- ouve assim, não tem tempo para fazer esses registros. Agora me fala, eu faço todos os protocolos de controle interno, faço, valido, e eu não tenho registro de nada? Aí, o Dr. Jeff chega lá e fala assim, faz controle interno? Faço todos os dias. Realmente ele faz. Me mostra os registros. Não tem. Não tem registro. O que adiantou? Mas eu queria chegar... Sim, Alex. Não, pode falar. Não, é justamente porque a gente consegue ver, né? Porque, na verdade, esse bate-papo aqui se transformou quase como um curso para quem está assistindo, né? E ter essa noção clara. Então, biomédicos, alunos de biomedicina, alunos de farmácia também, que são os que Sim. mais militam nessa área, e outros profissionais que começam a ter uma noção mais clara do que é o laboratório, que sempre Sim. foi muito estigmatizado, né? Às vezes, dentro do hospital, chama o rapaz do laboratório. O menino lá do O menino do laboratório. Né? Vem colher um sangue aqui para mim. As pessoas não têm essa noção, né? E até os profissionais não têm essa noção que o laboratório é algo muito sério, que precisa de trabalhar com bastante ética e dentro de quesitos que são protocolos que não vêm por acaso. Sim. A gente precisa obedecer. E juntando isso com as novas RDCs e com esse movimento de acreditação que só cresce no Brasil, um especialista em controle de qualidade tem mercado para ele? Tem. Principalmente agora, né? Agora que está sendo mais cobrada, tem mercado sim. Acho que é um dos mercados que estão mais crescendo, que vai crescer ainda mais aí nesse ano, no próximo ano, é a área de gestão da qualidade, né? Então, as pessoas que quiserem se especializar aí, é um bom momento. Eu coaduro muito com a sua opinião, porque realmente nunca se falou tanto em gestão, em qualidade, né, processos, né, Alex, do Isso Brasil. na área pública, na área privada E na área e pública. na área área pública pública. que precisa muito, né, de todo esse histórico aí que a senhora acabou de desenhar. E a né? própria população também está tendo essa visão, né, Sim, de tá que mais ele é exigente. exigente em relação a produtos e serviços, né? Então isso também, a população também contribui aí muito para essa busca pela melhoria contínua, né? O sistema de gestão da qualidade nada mais é do que a busca pela excelência e pela melhoria contínua dos processos. Se a gente consegue isso, a gente atinge lá os pilares, que é a satisfação do cliente e a segurança do paciente. E o laboratório ganha o quê? Ganha a credibilidade, a confiabilidade. Se ele tem credibilidade e confiabilidade, ele traz mais clientes para ele. Não é tão bom quando você chega assim e o médico fala assim, não, faz no laboratório X, porque eu confio, né? É gratificante para a gente ouvir isso, né? Nossa, eu confio naquele biomédico. Procura o biomédico tal, que ele vai resolver lá, ele vai direcionar. E Então, diferente do que muita gente acredita, isso é um fato. Eu sou testemunha disso e acredito muito nisso. Os médicos, eles sempre valorizam os bons profissionais. Os bons profissionais. Isso é fato, né? Eu, por muito tempo, assim, eu tive um parceiro, um médico, que hoje já não está mais aqui com a gente. Ele era um infectologista
Conheço, Dr. Idan. Dr. Idan. Ele era um médico que sempre contava conosco. Ele era um médico que tinha aquele contato com o laboratório. Ele ligava, olha, meu paciente está assim, olha, o que a senhora acha? Vamos fazer hemocultura? Não, o que a senhora acha? Colhe agora, colhe depois, vamos fazer uma sequência? Então, ele pegava opinião com a gente, né? E é importante dizer isso. É muito importante a gente ter esse contato mais próximo e o médico também enxergar no biomédico um parceiro. Né? Peraí, eu tenho um biomédico aqui, o laboratório tal atende aqui, pega o telefone, liga, olha, reavalia para mim esse exame, o que acha, pede outro, tem um exame complementar que pode me ajudar aqui. Inclusive, né, doutora, acho que pouca gente sabe, alguns laboratórios têm até um biomédico ou um farmacêutico, é mais comum um biomédico hoje em dia, que ele cuida apenas de tirar dúvidas de médicos. Porque muita gente acha, não, o doutor pediu isso, ele chama o doutor apenas o médico. Mas muitas vezes o médico recorre ao laboratório para justamente ter essa assessoria. Ou ajudar até na interpretação do exame. É verdade. Sim. Então, assim, nós somos parceiros, né, para auxiliar o médico ali a ter uma conduta mais assertiva, né? É um dos nossos papéis, né? Isso, da nossa luta também, que isso seja mais constante, né, doutora? E do reconhecimento, né? Isso. Porque é um trabalho, estou falando em causa própria, mas é um trabalho importante que nós realizamos, né? Extremamente importante. Extremamente importante. Então, a gente precisa dessa valorização aí. Esse reconhecimento. E onde a gente acha valorização e lugar onde as pessoas podem ter profissionais de excelência e falando nesse nível? Só aqui no Saúde em Evidência. Eu sabia que você não queria perder. Saúde em Evidência é feito por profissionais da saúde, para profissionais da saúde e para a população em geral. Sim. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença. Né? Já acabou? Tem um horário. Se você tiver mais uma pergunta, a gente estoura um pouquinho. Não, por hoje não. Horário ali. Eu não vou fazer mais perguntas, porque a gente vai convidar ela de novo. Isso, ela vai estar aqui nas nossas lives, né, doutora, e nas colunas. E eu quero deixar o espaço aberto para a senhora fazer as suas considerações finais, deixar aqui o seu contato, né? Vai estar por escrito, mas fica à vontade, doutora. Então, muito obrigada por essa oportunidade aí de discutir sobre um assunto que para mim é uma paixão, né? Fico feliz por isso. E deixar assim, às vezes a gente passa a impressão de que é uma coisa muito difícil de se conquistar, de se conseguir, mas não é. São desafios que a gente tem que superá-los e a primeira coisa é ter vontade de trabalhar bem e trabalhar dentro da conformidade. É uma segurança para o profissional, para o paciente, para o laboratório. Né? E ter uma visão de que a qualidade ela não é só um detalhe, ela é um compromisso e tem que ser assumido por todos. Com certeza. Estarei com vocês aí. Doutora, eu também agradeço a oportunidade do Saúde e Evidência trazer profissionais assim, de tão alto gabarito. E também vai deixar aqui na descrição desse vídeo, né, desse nosso bate-papo, quem ver esse vídeo, obviamente, gente, curta, compartilhe, distribua, porque informação de qualidade está cada vez mais difícil. É verdade. E temos autorização de deixar seus contatos também? Sim, claro. @ISB Gestão da Qualidade. É meu Instagram e vocês podem divulgar aí também. Perfeito. Tá E bom. aí, Alex? E por enquanto é isso, né, pessoal? Fica de olho nas nossas redes sociais, fiquem de olho no TikTok, também o TikTok nosso está crescendo muito, hoje eu estava até comentando, passei a manhã inteira respondendo algumas questões, e obrigado por nos acompanhar até agora. Obrigada. É isso aí, valeu. Até mais, gente.